Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro quero agradecer assim, por esse convite, por estar aqui com vocês. Eu não sei qual é o momento que você vai ver esse vídeo, não sei se você vai estar dirigindo, se você vai estar levantando, acordando. Eu sei que eu sou um cara que eu gosto muito de ficar assim consumindo esses podcasts, esses vídeos, esse bate-papo. E para mim, quanto mais informal, melhor. Então eu estou me sentindo em casa, estou me sentindo bem aqui com vocês. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? Por que você está aqui? Outra coisa, uma outra pergunta para você pensar. Do que você precisa agora? Do que você precisa hoje? Será que você precisa de um milagre? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos falar 3 historinhas rapidinho aqui. 3 histórias. A primeira delas é a resposta para um momento muito ruim na história do povo crente. Sabe assim? Do povo que se dizia cristão e merecedor das bênçãos de Deus. Era uma galera que, humanamente falando, já nasceu ali privilegiada porque Deus olhava para eles. Deus é Deus sempre, e quem quer que ele seja Deus, então você vai ter as bênçãos que Deus tem separado para o povo dele. E agora a gente vai falar do povo de Deus. O povo de Deus ali, o povo de Israel estava passando ali por um problema político, estava sendo cativo e estava passando por muitas dificuldades, estava sofrendo. E aí o profeta Ezequiel, o rei estava preso e o profeta estava ali andando, e num lugar onde se tem profeta, a coisa tem que acontecer, porque fala diretamente para ele e ele tem que dar boa notícia. Na maioria das vezes vem boa notícia de profeta, mas tem hora que vem coisa ruim, vem notícia ruim. Por quê? Porque é consequência das escolhas que foram feitas para trás. E aí, em Ezequiel capítulo 37, aparece assim, ó, a visão dos ossos secos. Eu não vou ler, eu vou dar uma explicadinha aqui para você entender, mas começa assim, ó. O poder do Senhor veio sobre mim, e o Senhor me tirou da cidade por meio do seu espírito e me levou para um vale. O vale estava cheio de ossos humanos. Então era o vale dos ossos secos, mas era o vale de ossos, era ossos humanos. Não era um lugar que um leão levava lá, matava os seus bichos e deixava ali a carcaça, nada, mas era osso de gente, ossos humanos. E aí, o vale estava cheio de ossos, fez com que eu passasse por onde estavam os ossos. Então Ezequiel foi levado para uma visão e ele passava pelo meio dos ossos, pisando no crânio, pisando na tíbia, pisando nos ossos ali dos seres humanos. Situação meio ruim, né? Eu imagino que tenha sido zoado ver um negócio desse. E aí, ele diz assim, ó, tinha muitos ossos por todo o vale e estavam completamente secos. Então Deus veio e disse assim, ó, homem mortal, esses ossos secos conseguirão viver de novo? Deus fala para eles, e aí, você que é o profeta, homem mortal, esse osso vai viver de novo? E ele diz assim, Senhor, só você que sabe, eu não sei. O Senhor sabe. E ele diz, profetiza aí sobre esses ossos, diga para eles escutarem a mensagem do Senhor. Fala que eu, o Senhor Deus, digo para esses ossos, vou fazer com que entre em vocês sopro de vida para que vivam novamente. Porém vocês ligamentos e cobrirei de carne e pele. Porém, vocês um espírito que lhe dará vida. E aí, nessa parte da Bíblia, o espírito está em letra minúscula. Quando está em letra minúscula, é espírito vivente, ser humano. Tá? Colocarei em vocês vida, carne, entranhas, vocês serão mortais. E aí, continua. Então profetizei como foi mandado. Enquanto eu profetizava, foi ouvido um grande ruído que fez a terra tremer e os ossos então começaram a se encaixar. Imagina essa cena. Os ossos encaixando tudo de novo.
O cara tá ali parado e aí começa a fazer uma cena de cinema. Os ossos vão se juntando, colando, encaixando um no outro perfeitamente. E aí vem fibra, tendão e vai reconstruindo tudo mesmo. E agora tá lá parado o corpo. E aí ele profetiza de novo e ele fala: homem mortal, profetiza e diga ao Espírito que assim diz o Senhor Deus: Espírito, venha dos 4 pontos cardeais e sopre no fôlego. E aí agora você vê o Espírito em letra maiúscula. Quando se fala Espírito em letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Vem dos 4 cantos e sopre dentro deste corpo mortal, para que eles vivam. Então profetizei, como me foi mandado, o Espírito entrou neles e eles começaram a viver. Depois todos levantaram, e era uma multidão de soldados. Homem mortal, esses ossos são o símbolo do povo de Israel. Olhe o que diz o povo de Israel. Temos secos os ossos, ficamos sem esperança e estamos acabados. Então, quando Deus começa a falar de ossos, ele está respondendo para aquela galera isso aqui que eles estavam falando por aí. Ah, estamos acabados, não temos mais nada na vida. Estamos secos, estamos sem vida, estamos sem esperança. E esta galera aqui era o povo de Deus, era o povo crente, era o povo que ia para a igreja, era o povo que entendia que existia uma profecia dizendo assim, que este povo aqui seria cabeça, não cauda. E aí eu vou acelerar um pouquinho a história. Lá no Novo Testamento, em João capítulo 4, sai lá de Ezequiel, vem aqui para João capítulo 4, Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele realizava, se bem que não era ele que batizava, eram os seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Mas para entrar em Galileia, ele passou por Samaria. Para chegar lá, tinha que passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras de Jacó, que ele tinha dado ali para o seu filho. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. E aqui eu quero abrir um parêntese. Cansado nada. Jesus, ele era intencional. Todas as passagens bíblicas, todas as partes que você ler na Bíblia, você vai perceber que Jesus tinha intenção de fazer. Ele foi naquela cidade porque ele quis ir naquela cidade. Ele foi ao meio-dia porque ele sabia quem ele ia encontrar no meio-dia. E agora, ele entra, senta ali naquele poço e vem uma mulher carregando as suas bacias, os seus potes. E aí ele olha para ela e fala assim, ó, poderia me dar um pouco de água? Verso 7. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar o almoço e tudo mais. A samaritana, surpresa, perguntou, como pode você, um judeu, pedir uma coisa para mim, que sou uma samaritana? Sabe com o que eu associo isso? E você vai me dar um pouquinho de razão. Com ossos, criando vida e colocando fibras, carnes e ressuscitando uma pessoa só pela palavra de alguém. Porque quando ele fala aqui, ele fala para uma samaritana. A guerra política que existia era tamanha que se um samaritano estivesse andando aqui pela calçada, né, e o judeu viesse, alguém tinha que atravessar a rua. Porque eles não andavam, eles não passavam perto um do outro. O samaritano era a escória do mundo, era o lixo humano, aos olhos dos judeus. E agora, este aqui, judeu, pede água para aquela mulher. Não tinha sentido. E aí ela explica aqui ainda, ó. Como pode você pedir? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos, recusavam a falar, quanto mais pedir água. Sabe aquele nojo? Já sentiu nojo de alguém? Espero que não. Porque nós aqui não sentimos, né? Nós somos tudo de Jesus. A gente não sente nojo de ninguém. Mas, imagina alguém que sente nojo a ponto de querer vomitar por ver uma pessoa. Eu já fui vítima disso. Sabe quando? A minha esposa grávida olhou e ficou com um cheiro do perfume. Ai, meu Deus, eu vou vomitar. Eu me senti mal porque eu tinha acabado de comprar o perfume. Ainda bem que foi ela que comprou e deu.
Sai daqui com esse negócio que eu vou vomitar. E eu me senti mal. Agora imagina alguém vomitar por nojo de você só porque você é de uma cidade específica. E agora ele fala assim, ó. Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água pura. Sabe o que ele está dizendo? Se você soubesse quem sou eu. Se você soubesse como Deus me trouxe aqui para falar especificamente com você, você é me pedir água. Sabe por quê? Porque a água que eu tenho é água viva. E ela diz assim, o Senhor não tem um balde para tirar água, o poço é fundo. Então, da onde é que você vai me dar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó? Você é melhor que Jacó, nosso pai, que deixou esse poço aqui para a gente? E Jesus disse, quem beber dessa água desse poço vai ter sede, mas quem beber desta água que eu der, ela vai ser fonte a jorrar. Você não vai mais sentir sede e você ainda vai jorrar esta água que eu dou. Não vai aguentar, não vai ficar só para você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não guarda só para você. Entenda isso. Quando você se enche do Espírito Santo de Deus, você não fica calado, você não fica quieto. Você vai encher a cabeça da pessoa até que a pessoa também beba dessa água e também não sinta nunca mais sede. E aí eu disse assim, ó. Então, Senhor, me dá dessa água, que se eu nunca mais tiver sede, então eu não preciso mais voltar nesse poço. E sabe por que ela falou isso para ele? Porque ela ia ao poço ao meio-dia, porque era o horário que as pessoas não estavam no poço. Eu vim de uma cidade lá do Piauí, lá do sertão, fiquei 1 ano lá. Do meio-dia às 2, ninguém sai na rua. Por quê? Porque é quente demais. É muito quente. Já parou para pensar que o restaurante fecha para o almoço? Você vai almoçar lá, cadê? Não tem lugar para almoçar, por quê? Porque o restaurante fechou, velho. O banco fecha. Eu cheguei no banco para pagar um boleto lá, era 11h50. Falou, não, já está fechando. Até desligar tudo aqui, meu amigo, não dá tempo. Eu fiquei bravo demais. Mas o que era? A cultura. Por quê? Porque o calor é insuportável. Você vai na casa da pessoa lá visitar, a pessoa fala, vem cá, tá, entra aqui. Aí você entra na casa da pessoa, ela fala, já vem com a toalhinha, toma um banho. Não, acabei de vir da minha casa, eu tomei banho. Não, mas você demorou de lá aqui, toma um banho. É praxe deles, oferecer banho. Por quê? Porque é quente demais. Essa mulher, ela chega nesse lugar, ela vem com os potes pendurados no pescoço. Por quê? Porque ela tinha vergonha de quem ela era. Além de samaritana, uma mulher que já tinha sido casada quantas vezes? 5 vezes. E ele fala assim, ó, para ela, vai lá e traz seu marido. Aí ela fala, traz meu marido. E ela fala, eu não sou casada. E ele fala, não é mesmo. Não é mesmo. Você não tem um marido. A verdade é que você já teve 5. E o homem com que você vive não é seu. Você falou a verdade. Sabe o que ela disse? Ah, você é um profeta. Sabe por quê? Porque você sabe de coisas que ninguém sabe. Jesus sabe de coisas que ninguém sabe. Jesus sabe da sua vida coisas que eu não sei. Jesus sabe as suas dificuldades. Jesus sabe as suas aflições. Sabe os momentos que você está passando agora, neste exato momento. Eu não sei, mas Jesus sabe. Porque Ele é Deus. E Ele sabe todas as coisas. E quando Ele te oferece alguma coisa, Ele sabe qual é a sua real necessidade. E aí Ele diz assim, ó. Acredite, verso 21, está chegando a hora, verso 20. Você é um profeta, então tire de mim uma dúvida. Nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus insistem que é em Jerusalém. Então era uma briga política. Ah, o Deus só é Deus porque tem o templo em Jerusalém. E aí ela começa a falar com Jesus, Jesus fala assim, ó, vai chegar um momento em que ninguém sabe aonde será o lugar certo para adorar. Está chegando a hora que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na luz clara do dia. O caminho de Deus para a salvação veio pelo meio dos judeus. Mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados e aonde vocês irão adorar.
E aí, sabe o que acontece? O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Não o culto que você presta. O que conta para Deus é se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede e você vai ser fonte a jorrar. E aí, sabe o que acontece? Que eu percebo e que eu entendo dessa história? Jesus, intencionalmente, ele começa o ministério dele mostrando, e ele olha para ela e fala assim, eu sou o Messias. E ele até então nunca tinha dito isso para ninguém. Então o ministério publicamente falado de Jesus começa neste exato momento para uma prostituta. E quando eu falo isso, porque ela tinha vários maridos, porque ela tinha uma vida muito ruim, uma vida de vergonha, uma vida de tristeza, ela andava escondida, dependendo que o marido assinasse um divórcio e ele não assinava, para ter uma vida mais ou menos digna. E agora ela encontra com alguém que pode curar essa doença emocional, essa dependência, essa tristeza, essa mágoa. E eu não sei pelo que você está passando, eu só sei de uma coisa, o mesmo Deus que disse para aquele povo ali, para aquele profeta ali, que se ele dissesse entraria espírito, a carne seria recomposta, é o mesmo Deus que se fez homem e que veio nessa terra para única e exclusivamente salvar essa mulher. Este mesmo Deus que estava ali com os discípulos, e aí ele cospe no chão e ele faz um pouquinho de barro, e aí os discípulos começam a enxergar ele fazendo como ele fez com Adão, do barro, moldando o homem. E aquele era cego, ele pegou um pouquinho de barro, colocou no olho dele e a córnea foi feita de novo. Sabe assim? Esse mesmo Jesus que, sem querer, lembrando que ele é intencional, ele anda por uma rua onde tem uma mulher que já está esvaindo em sangue há muitos anos. E que ela entende que se ela só tocar em Jesus, ela seria curada. Este mesmo Jesus que intencionalmente foi para uma cruz, morreu uma morte de bandido, morreu uma morte vergonhosa, apanhou, foi cuspido, foi preso lá naquele lugar, intencionalmente para que eu e você pudéssemos estar contando a história dele hoje aqui para as pessoas. E através dessas histórias, a gente levar as pessoas a entender que uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, a gente não é nada e a gente não é ninguém. Então, queria finalizar contando um testemunho que aconteceu comigo. Em 2019 eu fui para os Estados Unidos. E aí alguns amigos falaram assim, a missão nos Estados Unidos é uma missão fraca, né? Missão é na África, cara. Missão é no Piauí. Agora você vai para Nova York, vai para uma missão lá. O que você acha que em Nova York falta para essa galera ter que ter missionário lá? Pois bem, fomos lá. 10 pessoas para essa missão. Chegando lá, na Quinta Avenida, eles colocam uma van, essa van com chuveiro e com atendimento psicológico, e aí nós ficamos lá, sentadinho ali, uma camiseta, né? Relaxation free. Não aprendi a falar essa frase lá. Massagem grátis, era o que a gente fazia. E aí parava lá as quick messages, né? Aquelas cadeirinhas de massagem, e a gente ficava fazendo massagem nas pessoas. Eu percebo que em frente à Apple, onde a gente estava, na Quinta Avenida em Nova York, a loja gigante da Apple, eu ficava olhando, né, fazendo massagem, pensando, cara, podia ter alguém podia dar de presente um celular desse pra gente. Né? E aí um cara gigantesco, o cara devia ter uns 2 metros, o sapato dele, eu acho que ele calçava uns 55 assim, ó, sabe, grandão, o cara era grandão, fortão. Ele parou ali do lado, e eu com meu vasto vocabulário em inglês, ele começou a falar uns negócios, eu fiquei achando, eu chamei, pastor, chega aí, o que ele está falando ali? Né? Porque eu faltei, o Duolingo foi até um pedaço. E aí o que aconteceu? O cara começou a falar assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão cobrar essa parada aí.
Relaxation free, massagem grátis, é grátis, é grátis. E a gente toda hora falando, é grátis. E a galera passava, um monte de gente. Alguns, e detalhe, a gente vai para Nova York, a cidade não para, hora nenhuma. E aí a gente vê aquela galera de filme, sabe? Com um copinho do Starbucks correndo, com a maletinha, tudo bonitinho, terno, gravado. Não tem tempo para nada. A gente pedia para fazer massagem e falava, é 5 minutinhos, é 5 minutinhos. E a pessoa não tinha tempo para fazer a massagem. Eu imagino a gente aqui no Largo 13 falando, massagem grátis, a fila, né? 70 pessoas para você fazer a massagem. Né? Banho grátis, eu imagino, porque o mendigo de lá, o cara vinha bonitão, né? Ator mesmo, assim, o cara com roupa. Ah, eu quero tomar um banho. E aí eu olhava e falava, mas esse cara não é morador de rua nunca, velho. Né? Roupa de marca. O cara tava lá com um crocodilozinho assim na camisa. Esse cara não é morador de rua, não é possível. Né? Mas era. E aí ele entrava, tomava banho, barba, a gente dava um kit, que era uma toalha, uma calça, uma camisa, uma camiseta, cueca e um presto barba, um kitzinho lá que a igreja fazia para poder dar para esse pessoal. O cara tomava banho e saía outro. Por quê? É diferente as coisas. Né? Eu fico imaginando de novo lá no Largo 13, o cara tomando um banho. Acabou, né? Era um banho só, já tinha que acabar com tudo. E aí o que aconteceu? Este cara ficava aqui do lado do meu, porque a minha cadeira estava aqui e eram 5 assim, esse cara ficava aqui na ponta. E ele ficava falando assim, certeza que vão cobrar. Certeza que alguma hora ou outra, e aí eu falando para ele, vem aqui, né? Come on. Eu vi isso num filme, aí eu falei, come on. E aí ele vinha lá, não vinha. Tava acabando o horário. A gente ficava 1h30, 2 horas ali. E o cara não vinha. 1 hora. E outra coisa, americano não é brasileiro. Os caras não gostam de pôr a mão. Aqui o brasileiro chega, uma festa, abraça e faz aquele negócio. Americano, é diferente. Curte muito. Catei o cara pelo braço aqui assim, ó. Foi a última coisa que eu fiz. Catei, falei, vem. Vem aqui. Aí ele veio meio sem graça e tal. E pra ele sentar na cadeira. O cara era gigantão. Ele sentou na cadeira, você tem que colocar os pés para trás ali e tal. Aí eu chamei, vem cá meninas, vem aqui. Umas 3 meninas estavam com a gente, os 4 fazendo massagem no cara. Falei, essa aqui tem que ser perfeita, que o cara tem que sair daqui sabendo que essa massagem é boa. Aí fizemos a massagem no cara. Tá. Acabou a massagem. E aí? Beleza? Tá relaxado? Posso orar com você? Com o meu inglês. Pode pensar que não, mas eu falei. Posso orar com você? E aí ele falou assim, pode. Aí eu falei, pastor, ora por ele. Porque o cara que tinha que entender a oração, né? Aí o pastor fez a oração ali, tal. O cara saiu, ficou assim olhando. E ele falou, mas eu quero saber quanto é. E foi pondo a mão assim. Eu falei assim, não, é sim. É, vai pagar. Ele falou, sabia. Começou a dar risada, colocou a mão no bolso e eu dei um agarro nele assim, dei um abraço nele. Abracei ele, as meninas vieram e abraçaram esse cara. Mas o cara era muito grande, ele devia ter uns 150 quilos, pelo menos. Bem grandão, gordão assim. Eu abracei ele. Quando eu abracei, ele ficou meio sem graça. Sabe quando você vai sentindo a pessoa com a mão, não sabe o que fazer? Aí o cara me abraçou. E aí ele não queria soltar. E quando ele soltou, as lágrimas. E aí o pastor veio e começou a conversar com ele e bateu um papinho ali com ele. E o pastor disse assim, que ele disse que ele não abraçava o filho dele já tinha mais de 2 anos. Ele morava em Nova York e o filho, a mulher, os familiares moravam numa cidade vizinha. E fazia tempo que ele não ia. Ele ia sempre e voltava. Só que com o passar do tempo, ele percebeu um distanciamento dos filhos, da esposa, e ele começou a ficar mais em Nova York do que na cidade dele. E quando a gente deu o abraço nele, ele falou que sentiu uma sensação que ele nunca tinha sentido, nunca mais tinha sentido. E eu fiquei imaginando, quando eu li esse texto do Vale dos Ossos Secos, quando eu fiquei imaginando a história dessa mulher samaritana, eu fiquei pensando que naquele momento eu consegui fazer a mesma coisa que o profeta começou a falar lá. Fazer com que aquilo que estava morto criasse vida. Eu comecei,
por um abraço, por um gesto de amor intencional, fazer aquele cara entender que ainda existe esperança de uma vida melhor. Eu não sabia que era isso. Eu não sabia. Eu fui lá para fazer a massagem, eu fui lá para conhecer os Estados Unidos mesmo. Eu queria ir. Mas eu nunca imaginei que eu ia dar de cara com esse cara. E que, daquele momento em diante, ele ainda perguntou onde era a igreja adventista e que dia que a gente se reunia. Ia ter um culto jovem distrital no sábado, convidamos o cara, ele chegou lá, ele estava lá. Outro abraço nele. A galera, outro abraço. Vem, entra aqui, senta aqui. Eu não sei da história desse cara, eu não sei se ele se converteu, eu não sei se ele se batizou. O que eu sei é que naquele momento uma vida ressurgiu, renasceu. Por quê? Porque quando Jesus entra na vida da gente, é um milagre. Quando Jesus entrou na vida daquela mulher samaritana e ela entendeu que a água que jorrava dele não ia dar mais sede nela, ela saiu gritando, imaginando como é que seria essa nova vida. Quando este americano que queria pagar com dinheiro, ele recebe um abraço, ele percebe que não tinha dinheiro que pudesse pagar aquela sensação que ele estava sentindo ali. Porque se ele pegasse o dinheiro e pagasse, não ia ser do mesmo jeito. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Porque quando eu quero dizer assim, e eu quero encerrar com isso. O Espírito Santo de Deus faz a gente fazer coisas extraordinárias, que a gente nem imagina, que a gente nem percebe. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Simplesmente deixar Ele fazer. Como o Negretes disse, Pedro era só Pedro. Os discípulos eram qualquer pessoas. Mas Jesus sabia que este grupo de pessoas, na mão dele, faria coisas extraordinárias. Meu convite neste momento, meu convite para você que está assistindo, que está ouvindo, eu não sei qual é o horário, eu não sei como é que está a sua vida agora. Meu convite é o seguinte: se coloque nas mãos de Deus e Ele vai fazer o resto. Você está vivendo uma vida triste, você está vivendo uma vida de pecado que você pensa assim, nunca vou conseguir sair. Mas aí quando você se coloca na mão do Mestre, que Ele é mestre em transformar maldição em bênção, as coisas acontecem. As coisas acontecem. O extraordinário ou o impossível, o sobrenatural começa a ser natural. Por isso que quando eu vejo essa passagem dos vales dos ossos secos, eu fico imaginando assim que é possível isso só com a voz. E não foi nem Deus que falou, Ele mandou falar. Fala aí você. Sabe por quê? Porque quando Deus quer mudança, Ele faz a mudança acontecer. Você só precisa querer. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque na sua vida, no seu coração, o desejo de ter a fonte de água a jorrar para matar a sede dessa galera que está sofrendo aí fora. A gente sabe de muita gente que está passando por muitos problemas, mas só vai curar esses problemas se beber desta água, se viver o extraordinário, se for cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, como é bom, como é agradável, como é motivador quando a gente abre a Bíblia e a gente ouve histórias como essa. A história da mulher samaritana me chama muita atenção porque era uma mulher marginalizada. Era uma mulher que tinha vergonha de andar na rua. Mas quando o Senhor Jesus encontra com ela, a vida dela é transformada. A vida dos discípulos é transformada. A vida das pessoas muda de uma hora para outra, da água para o vinho. Eu tenho certeza que o Senhor transformou a minha vida e que o Senhor transforma a vida de todas as pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor pode dar a solução que algumas pessoas aqui neste momento estão procurando. E aí é só se colocar nas suas mãos, é se encher do Espírito. O Espírito Santo nos incomoda todos os dias, pedindo para a gente deixar alguns hábitos, pedindo para a gente fazer a sua vontade. E aí é se colocar nas suas mãos e as coisas vão acontecendo. Milagres vão acontecendo. Que o Senhor nos abençoe.
Tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar da sua palavra. Que essa mensagem possa chegar aos corações que precisam. É o que pedimos por Jesus. Amém.